Certamente você chegou até aqui porque tem dúvidas em relação a textos. Já abriu diversos editais e viu lá compreensão e interpretação de textos. E num dado momento achava que isso era até sinônimo, uma redundância. Mas no momento você percebeu que sempre ficava entre duas alternativas e às vezes, por ironia do destino, acabava marcando aquela alternativa errada na hora de interpretar um texto. Se você chegou até esse vídeo buscando a solução para interpretar e compreender e entender a diferença entre essas duas coisas, então você chegou ao lugar certo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar essa diferença e você vai entender. Mas antes, me apresento, eu sou o professor Maziotti e eu já convido você a se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para obter mais conteúdos como este de interpretação de textos e gramática. Então vamos lá. A primeira coisa que temos que entender, que temos que saber, é lembrar o conceito de texto. O que é então o texto? Bom, o texto é aquilo que você produz para comunicar. O texto em si, podemos dizer que se resume aqui naquilo que você tem de maneira escrita ou oral. Se você achou que o texto fosse somente uma carga significativa escrita, você está enganado. Então veja bem, é um conjunto coerente de enunciados, podendo ser escrito ou oral. Trata-se de uma composição de signos. Não se assuste com essa terminologia, que em vídeos posteriores eu vou explicar para você também o significado disso, que compõe aí o entendimento mais apurado de textos. E você decodifica esses signos, essas palavras, essas expressões, né, que temos no idioma, para que você possa formar uma unidade de sentido. Unidade de sentido é aquilo que faz com que o texto ele tenha um começo, o meio e o fim. Tá, professor, mas depois que eu souber isso, eu sei o que é texto, sei que o texto pode ser então oral e pode ser escrito. E depois? E depois entendo o seguinte, olha, o texto ele vai se dividir em algumas tipologias e alguns gêneros. E também possui as suas formas, são as classificações do texto. Vamos ver essa classificação inicialmente para você entender a diferença entre compreender e interpretar. O texto que nós trabalhamos aqui é o texto em linguagem verbal. A linguagem verbal nada mais é que a comunicação humana. Tá? Nós utilizamos, somente nós, seres humanos, conseguimos nos comunicar por meio da linguagem verbal, que não tem nada a ver com verbo. Esquece a ideia de verbo aqui. Entenda como a comunicação humana. Essa comunicação pode ser, como já dissemos, oral ou escrita. Essa comunicação oral ou escrita, e a escrita é aqui o que mais nos interessa, tem como exemplo isso aqui, olha. Acesso à internet com Wi-Fi a bordo das aeronaves, mas controle sobre a viagem a partir do próprio smartphone e o acompanhamento em tempo real da localização da bagagem são as prioridades apontadas pelos passageiros. Note que aqui nós temos um texto em linguagem verbal escrita, um texto simples. Mas podemos também ter um texto em linguagem não verbal, e isso é cobrado em vários concursos e é exigido também de você no dia a dia, como na leitura de um outdoor, por exemplo, ou na leitura de uma placa de trânsito. Tá? Então você tem aqui, olha, a linguagem verbal ou visual. Olha só essa fotografia aqui que foi tirada na cidade de São Paulo. É uma fotografia que não tem nada escrita teoricamente em termos de linguagem verbal, mas que diz muita coisa. O que você percebe quando vê uma fotografia como essa? Um menino de rua dormindo numa estátua. E você tem a impressão de quê? Tem a interpretação do desamparo, da pobreza, da miséria. E aqui, ironicamente, você tem uma estátua com o rosto virado, né? Que mostra o quê? Mostra a incapacidade dessa estátua de servir como uma mãe para essa criança de carne e osso. Então são diversas interpretações, mas isso é linguagem não verbal. E há também aquele texto que mescla as duas coisas. É o texto misto ou sincrético. Esse texto misto ou sincrético tem esse exemplo aqui na tirinha. As tirinhas do Calvin, da Mafalda. Tirinhas que normalmente servem para poder complicar a prova em concursos públicos e vestibulares. Não raro. Então, tá aqui Calvin, né, personagem conhecido. Mãe, ei mãe! E a mãe responde, pare de berrar, Calvin. Se quiser dizer algo, vem até a sala.
E Calvin vai até a sala. Então, notem aqui, olha, que nós temos a linguagem verbal e não verbal. Aqui temos a linguagem verbal e não verbal. Nesse terceiro quadrinho, somente a linguagem não verbal. E, mais uma vez, aqui temos a mistura da linguagem verbal e não verbal, que é o texto chamado sincrético ou misto. Pisei no cocô do cachorro. Onde limpo os pés? Então, isso aqui, cada tipo de texto, cada forma textual, cada tipo de linguagem tem uma interpretação específica. E eu já convido a você a participar de um curso específico que eu tenho de interpretação de textos, e é um curso que vamos trabalhar todas essas especificidades. Vamos trabalhar não, já trabalhamos. Se você quiser entender melhor o texto, se você quiser dominar a interpretação de textos e não errar mais, você precisa fazer esse curso completo de interpretação de textos. Vamos lá, então, continuando aqui. Observe. O que é, então, compreender ou interpretar um texto? Agora sim, vamos entrar naquilo que nos propusemos a falar aqui nesta videoaula. Então, note. Vamos lá. Interpretar, compreender, interpretar um texto, passa primeiro aqui, olha, pelos planos de leitura e compreensão e interpretação desse texto. Como assim, professor? Note o seguinte, olha só, acompanhe aqui comigo então. Nós temos aqui a seguinte ideia. Compreensão de um texto consiste no ato de captar o sentido ou os sentidos que estão contidos no interior desse texto. Parece complexo, né? Mas não é não. Veja bem, aqui está o resumo, olha. A compreensão é a coleta de informações contidas no texto. Percebeu? Já a interpretação não vai colher essas informações. Agora, olha uma outra coisa aqui que é um bônus para você. Isso às vezes cai em provas, cai em concursos. A compreensão, ela passa pelo contexto interno, que é o contexto explícito. O professor interno é explícito? É aquilo que está diante dos olhos do leitor. É o que vamos chamar também de enunciado. É o texto escrito, é cada palavra, cada frase, cada período, cada parágrafo de um texto. De uma borda a outra, de uma margem a outra. Isso é saber compreender o texto, é decodificar as informações, colher as informações que estão nesse texto. Já a interpretação é diferente. A interpretação, ela trabalha com as correlações entre os significados. É o que vamos chamar de discurso de um texto. Então, no interior do texto, há informações que você só consegue apreender a partir do repertório cultural que você possui. Por isso a importância de se manter atualizado, de ler constantemente, de estar sempre voltado para o que está acontecendo, para o que já aconteceu e saber concatenar as ideias, né, que vão fazer com que a nossa sociedade, nossa política, nossa economia, nossa sociedade como um todo seja o que é essa progressão histórica, essa progressão cultural que temos. Isso é um repertório. É a partir desse repertório que está na memória do leitor que serão permitidas as interpretações textuais. No momento passado, achava-se que isso não era possível. Achava que isso era conversa para boi dormir. Achava-se que isso, na verdade, era uma coisa que não se podia definir, uma vez que cada texto é diferente do outro. Mas o que se percebeu com estudos depois é que os textos têm aquilo que são ideias ou composições internas variáveis e aquelas que são invariáveis. E é com base nessas ideias e percepções invariáveis, que aliás eu falo muito em meu curso de interpretação de textos, que você entende aquele padrão do texto, né, ou aqueles padrões que se repetem e que se você domina, você não erra mais a interpretação textual. Olha só então, hein? A interpretação, né, não vai trabalhar com o contexto interno, vai trabalhar com o que vamos chamar de contexto externo. Ou seja, é o implícito. É aqui, olha, é aquele conjunto de conhecimentos que circulam no cenário cultural. É o repertório do que falamos aqui. Então, essa associação é importantíssima a se fazer. O contexto interno está diretamente ligado à compreensão textual, ao mesmo tempo em que o contexto externo, que é implícito,
está ligado à interpretação. Professor, tá, e na prática? O seu português em prática, não é? Na prática, como é que isso funciona? Então vamos aqui na prática. A compreensão é, na verdade, né, diferente da interpretação, porque a compreensão trabalha com objetividade. Já a interpretação é subjetividade. E na prática vai ser assim, olha. Professor Maziotti, como é então que eu vou interpretar ou compreender um texto? Como identificar aquilo que me é solicitado? Então vamos lá, está aqui. Você diferencia através disso aqui. Compreensão de um texto tem marcas numa questão, tem marcas linguísticas que te fazem, que te orientam para aquela ideia, para aquilo que é solicitado. Então você vai encontrar as seguintes palavras, os seguintes comandos na sua questão, segundo o texto, de acordo com o texto, no texto, o texto informa que, isso é compreensão. O segundo o autor, olha aí, ó, o texto aponta que, o autor, narrador do texto diz que tudo isso é uma marca que indica que o que se quer de você é a coleta de informações direto no texto que serviu como base para a sua questão. Por outro lado, olha aqui, ó, olha. Temos a interpretação do texto. E na interpretação do texto, os comandos são diferentes. Você vai encontrar infere-se do texto que, depreende-se do texto que, conclui-se do texto que, o texto permite deduzir que, é possível subentender-se a partir do texto que, ou ainda, qual a intenção do autor quando afirma aqui. O principal é esse infere-se aqui, a palavra inferência, dedução, conclusão, depreensão. Apareceu isso aqui. O que se quer não é que você colha as informações diretas e que estão ali explícitas no texto. São informações que você vai deduzir a partir do seu repertório, é claro, com base naquilo que o texto vai indicar. Mas, professor, isso não é muito subjetivo? É subjetivo pelo repertório. Entretanto, existe uma lógica interna aqui, de acordo com aquilo que é possível e o que não é possível. Como assim, professor? Vamos lá, então. Observe esta charge, esses quadrinhos aqui, de Agar. Agar, o horrível, ou Agar, o terrível. Em Portugal se chama de um jeito, no Brasil de outro, né? Então, daqui são duas, né? São dois textos, texto 1 e texto 2, tá bem? No texto 1, você tem Agar, né, numa praia, tá em preto e branco, você percebe pela estrela do mar, tem as marcas aqui, né? É um texto aqui no primeiro quadrinho, totalmente em linguagem não verbal. E aí você tem Agar no segundo quadrinho, dizendo para o seu amigo com quem passeia na praia, veja, uma gaivota morta. E ele procura, onde? Ele foi incapaz de inferir, foi incapaz de deduzir que uma gaivota morta não pode estar voando. A gaivota morta numa praia ou está na areia ou está nas águas. O que faltou para ele aqui? Ele tem compreensão? Tem. O que é compreender? Compreender é saber o que é uma gaivota, saber o que é estar morta, teoricamente, né? Perder a vida, isso chama atenção. Agora, não soube interpretar, concatenar as ideias de que uma gaivota morta não poderia estar voando. Percebeu? Então, faltou aqui inferência, faltou capacidade interpretativa ao personagem. Já no texto 2, o Agar está conversando com o seu amigo, mais uma vez, e ele pergunta, todos os vikings usam chifres? Não, só os importantes. Quanto maiores os chifres, mais importante. É o viking, né? E aí aparece Helga, e se você acompanha os quadrinhos de Agar, você sabe que Helga manda na relação. Helga domina. Helga ali é a cabeça da família, a relação, tá? Então, é o cabeça da família. Então, essa é Helga, minha mulher. Note, então, que Helga aparece com chifres maiores que de Agar. O que está implícito aqui? Está implícito que Helga, ela é uma pessoa com importância social e familiar também, pelo acompanhamento que você tem, né, das tirinhas de Agar. Ela é mais importante que o marido. Está escrito isso aqui? Onde é que está escrito que Helga é mais importante? Não está escrito diretamente, mas você pode sim interpretar a partir das informações que estão aqui nesse texto, nesse contexto. Esse é o contexto da coisa. Você compreende o que é um chifre, você compreende o que é um viking,
mas você interpreta que Helga é mais importante socialmente que Agar. Percebeu então? Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui de um lado a compreensão, que é captar o sentido ou os sentidos contidos no interior do texto. E temos, por outro lado, aqui a nossa interpretação, que é o ato de reconhecer as correlações entre os significados, o repertório que temos aí, né? No texto, no contexto, parte da cultura, e tudo isso está na memória do leitor. Percebeu? E então, finalmente você conseguiu compreender, ou conseguiu interpretar, ou conseguiu entender de maneira geral as diferenças entre a compreensão e a interpretação textual? Se você gostou dessa videoaula, comente aqui abaixo e clique na descrição desse vídeo para que você possa baixar o nosso e-book. Se você achou que eu poderia falar de alguma coisa a mais, ou se você quer aprender alguma coisa referente a textos ou a gramática, comente aqui, coloque aqui no comentário aqui deste vídeo que eu vou atender você para que possamos ter um entendimento do idioma que é tão amado, que é tão importante para a nossa vivência, para concursos públicos e para a nossa compreensão de nosso mundo. Então até breve e até o próximo vídeo.